estamos aqui hoje no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila para falarmos do Evangelho. Vamos à prece? Senhor meu Deus, obrigada pela oportunidade de falar do Teu Evangelho. Abençoe esse momento para que a gente possa sair muito mais fortalecido dessa hora, Senhor, para os desafios dos nossos dias. Pedimos que os benfeitores Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Rafael Ibirajara possam nos fortalecer nesta caminhada. Pedimos a permissão para iniciar o Evangelho. Que assim seja. Hoje falaremos do Evangelho, capítulo 9. Amar ao próximo como a si mesmo, item 14, que fala da caridade para com os criminosos. E o item começa assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus nos deu. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus, como vós conheceis, e a ele será pedido muito menos do que a vós. Nesse primeiro trecho, nesse primeiro parágrafo, ele nos faz relembrar nossa origem, que a nossa origem é divina, assim como daqueles que a gente julga que são criminosos. Ele nos faz lembrar que temos o mesmo Pai e que merecemos as mesmas leis. E como é bom quando a gente erra, quando a gente se vê afastado da lei de Deus, a gente recebeu o perdão e a misericórdia divina. E ele continua: não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves, são crimes aos olhos de Deus de pureza? E aí ele nos amplia o olhar para o que é um crime. Ele nos mostra que a falta diante da lei, seja ela qual for, a gente está ali cometendo um crime, né? E aí nos faz pensar o como a gente gosta de ter a indulgência, como a gente tem a necessidade, essa é a palavra que ele usa, de indulgência para os erros que a gente comete incessantemente. Então ele pede para que a gente não julgue, porque no momento que a gente julga, parece de forma ilusória que nós estamos numa condição superior àquele que hoje comete um erro público, um erro grande, um erro que afeta várias pessoas, porque ele fala das ações que nós cometemos, que diante dos olhos dos homens não é crime, mas que para Deus a gente está assim naquele momento, estando distante, teremos que a seu tempo resgatar. E muitas vezes a gente nem sequer sabe que aquilo que a gente praticou é um ato distante da lei de Deus, porque ainda estamos em aprendizado. Nós estamos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, onde aqui que convivemos nós, os espíritos rebeldes à lei. Então nós ainda estamos aprendendo, então a gente vai errar muitas vezes e a gente não tem ainda o poder de poder julgar quem quer que seja, justamente porque a nossa visão é limitada, justamente porque nós não ainda dominamos todas as leis de Deus e principalmente a nossa capacidade de amar ainda é pequena. Porque o que nos habilita mais na lei de Deus é a nossa capacidade de amar. Amar como Jesus amou. Tem até uma música que fala esse trecho. Então esse tem que ser o nosso ideal, amar como Jesus amou. E diante de várias situações, por exemplo, da mulher adúltera, Jesus não julgou. Ele tinha todo
o arcabouço, ele poderia julgar quem quisesse, porque já era um espírito puro. Mas ele opta por não julgar, ele opta por educar, ele opta por erguer aquela mulher para que ela pudesse, mais à frente, erguer tantos outros irmãos através da sua experiência, compartilhando a sua experiência de ter sido perdoada, de se perdoar e seguir em frente. Continuemos. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescentais a ela. Não, não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre, em todas as coisas para vosso próximo. Podeis assim exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Que era o que a gente estava falando anteriormente. Naquele momento em que Jesus chega e não julga a mulher adulta, ele dá a oportunidade de todos que estavam naquela cena e até hoje, nós crescermos com aquelas reflexões. Quem tiver pecado, que tire a primeira pedra. E aí a gente vai ver que todos nós, nessa faixa que nos encontramos, erramos. Cada um setor da vida, cada um ponto da caminhada, mas erramos. E quando erramos, como é bom a gente ouvir uma palavra de amor. Como é bom a gente ouvir uma palavra de consolação e de encorajamento. Isso nos faz revigorar. E naquele momento a mulher adúltera teve uma palavra de encorajamento. Vá e não peques mais. Essa foi a palavra do Cristo para ela. Foi uma senha poderosa que fez com que ela se erguesse, não apenas do chão, mas erguesse do chão moral em que ela estava e seguisse adiante para ser aquilo que Deus planejou que ela fosse bênção, que ela fosse ponte entre o mundo e Jesus. Será que temos aproveitado a nossa oportunidade? Será que temos nos perdoado no momento em que a gente vê que a gente errou? No momento em que a gente vê que, mesmo sabendo tudo que a gente sabe, ainda assim não fazemos tudo que a gente gostaria, que a gente poderia fazer? Será que a gente tem aplicado o perdão e a misericórdia conosco mesmo, para que a gente possa, assim, se sentir mais encorajado de aplicar aos irmãos que cometem erros graves à lei humana e à lei divina? O Evangelho continua. Ainda vos digo que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei do Cristo, que será o freio e a esperança, e conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não façais diferença entre os homens infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados a praticar a verdadeira lei de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros, revoltados, serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deus é tão bom que, assim, a seu tempo, cada um vai estar sempre junto daqueles que têm a mesma tendência. Mas Ele é tão maravilhoso em nos educar que permite que a gente conviva uns com os outros, em diferentes faixas, né? A gente está ali convivendo com um criminoso, desses que afetam as grandes leis da sociedade, para que nos sirva de ensinamento. Será que temos aprendido ou temos apenas julgado? Será que diante dos fatos que acontecem à nossa volta, somos nós os primeiros a julgar e muitas vezes usando até a palavra que Deus nos dá, usando até as mesmas mensagens do Evangelho como fonte de julgamento?
É preciso que a gente pense em nós, porque a encarnação é nossa, a oportunidade é nossa. Então nós temos que pensar, será que hoje eu fui capaz de doar palavras de amor, doar palavras de consolação? Será que hoje encorajei alguém a estar mais próximo do bem, do belo, do bom? E aí, essa nossa prática diária é que nos habilita a estar num mundo compatível com o que a gente já consegue entender que é melhor. Mas é preciso que a gente tenha uma atitude diária, não uma atitude apenas externa de não julgar. A gente precisa se esforçar para ser caridoso pelo pensamento, pelos atos e pelas palavras. Porque é no pensamento que começa ali todas as outras partes, tanto a palavra quanto o ato. Será que os nossos pensamentos nessa semana foram mais caridosos? Se não foram, será que eu posso me planejar para que, a partir desse momento, eu consiga doar vibrações de amor através do meu pensamento, onde quer que eu esteja? Será que eu posso levar palavras de consolação ao meu entorno? É preciso que a gente esteja atento para não perder a oportunidade que Deus está nos dando nesse momento encarnatório, da gente poder ser luz, da gente poder ser apoio para o nosso irmão de caminhada, lembrando sempre que cada um vai errar em um ponto da caminhada. Talvez seu irmão erre no quesito financeiro e você erre no quesito relacionamento dentro de casa, familiar. Talvez um irmão peque porque não cuida bem da sua saúde, e talvez a gente peque pela língua, por falar demais, por falar sem controle, por ofender através da língua. Então, estamos todos na caminhada, acertando e errando. E todos nós estamos destinados à felicidade inalterável. Um dia, todos nós seremos anjo guardião de alguém. Até aquela pessoa que hoje você olha e fala, não é possível, fulano que cometeu tantas barbaridades, um dia será um anjo da guarda de alguém? Sim, será, porque a lei é de progresso. A lei é de progresso. É isso que a gente precisa sempre lembrar. A lei é de amor e progresso. E continua, deveis àqueles de quem vos falo o socorro das vossas preces, que é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra, a morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza o lamentaria, iria considerá-lo como um doente bem infeliz, e lhe estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis rezar por ele. Assim, seu espírito, durante os instantes que ainda se passa sobre a terra, o arrependimento pode chegar ao seu coração, se fizerdes vossas preces com fé. Ele é o vosso próximo, tanto quanto o melhor entre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e rogai por ele. Esse trecho é lindíssimo que Elizabeth de França termina esse item, em que ele fala pra gente, nos lembra que o nosso modelo é Jesus. Que a gente tem que olhar para o modelo e buscar copiá-lo. E nos relembra que se Jesus estivesse ao nosso lado, nos momentos em que a gente julga, sem dúvida ele se lamentaria, não diz que ele julgaria, ele se lamentaria e consideraria aquela pessoa um doente bem infeliz. Por que doente? Porque distante da lei de Deus, a gente não tem como ter saúde integral, vai sempre faltar alguma coisa. E aí ele fala que estenderia a mão. Então, se Jesus é o nosso modelo, no dia de hoje, quais foram as suas condutas que te aproximaram mais de Jesus? Que te aproximaram daquilo que você olha em Jesus e vê. E ele fala que
Não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis rezar por eles. Isso é muito interessante, porque ele sabe que ainda não temos condições de fazer como o Cristo nos fez, que o Cristo fez conosco, mas podemos rezar, rogar por ele, para que aquela pessoa possa se arrepender. Nossa, como é bom saber que alguém ora por nós. Então, olha a importância também da gente orar por nós mesmos e pedir a Jesus que nos ajude a ter o auto-perdão, para que a gente se habilite cada vez mais a perdoar as pessoas à nossa volta. Que a gente busque não julgar a si mesmo todo o tempo, mas sim observar aquilo que pode ser consertado. E ele dá uma ferramenta poderosa que é a oração, que a nossa patronessa Teresa d'Ávila nos fala que ajudou ela a se transformar. Lá no Livro da Vida, capítulo 23, item 10, parágrafo 10 ao 11, ela fala isso, que a oração ajudou ela a se transformar, que ela teve que ter muita persistência, perseverança e se manter firme na oração. E aí ela usou como estratégia também se cercar de pessoas que eram pessoas boas, pessoas que desejavam também a mesma coisa que ela, servir a Deus, ser cada vez melhor para servir a Deus. Então vamos aproveitar o exemplo da nossa patronessa e nessa semana que se inicia, que busquemos com mais intensidade a oração. E que o nosso pedido em oração seja por transformação, para que Deus nos mostre os caminhos de transformação, para que o Evangelho vibre e perfume a nossa vida. Essa foi a nossa pequena reflexão do momento. Desejo a todos que fiquem em paz. Vamos à nossa prece? Senhor, obrigada por esses momentos de reflexão. Pedimos que nos ajude a caminhar no bem, que ajude a gente a ter decisão, Senhor, de estar no bem, assim como Teresa d'Ávila também teve. Que a gente tenha decisão de ser feliz junto do Teu Evangelho, pois não há outra felicidade verdadeira se não for junto de Ti. Obrigada, Senhor. Abençoa cada um que estiver assistindo, para que eles possam sentir também o desejo de se transformar por dentro para Ti, Senhor. Muito obrigada, que assim seja, graças a Ti.